Capítulo número 2. Os irmãos devem estar lembrando que nós estamos fazendo uma exposição do livro de Marcos. Nós começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e já estamos no capítulo 2 do livro de Marcos, e vamos ler do verso de número 18 ao 22. Marcos 2, do 18 ao 22, nós vamos ler a palavra de Deus. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar mais uma vez? Ó bendito Pai, graças te damos, porque o Senhor deixou-nos a Tua palavra para nos orientar por ela, aprendê-la e assim alimentar a nossa alma para andarmos segundo a Tua vontade. Ó Deus, eu te peço que essa mensagem, ela venha, Senhor, fortalecer o coração de todos nós que aqui estamos. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine. Que essa mensagem não seja apenas para o nosso deleite intelectual, mas principalmente para a nossa prática de vida, Senhor. Para que a gente mude, para que a gente seja transformado, para que a gente saia daqui, ó Deus, incomodado, inquietos, para colocar essa mensagem em prática e viver em conformidade com a imagem do Teu Filho. Assim te agradecemos por Teu amor, em nome de Jesus te agradecemos, e todos nós digamos amém. Amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor, em nome de Jesus. Marcos, ele monta um bloco de 5 episódios, onde a autoridade e a legitimidade do ministério de nosso Senhor é questionada pelos líderes religiosos daquela época. Jesus tinha sido questionado porque declarou perdão ao paralítico. Nós vimos lá no começo do capítulo 2. Jesus também foi questionado porque estava reunido comendo na casa de Levi, comendo na casa de um publicano, reunido de publicanos e pecadores. Para os fariseus, isso não era para estar acontecendo. Se Jesus era um mestre santo, então aquele não era o lugar para ele estar. E nós chegamos então ao terceiro questionamento que eles fazem a Jesus. Por que que os discípulos dele não jejuam, enquanto os discípulos dos fariseus e do João Batista estão jejuando? Bem, o que ocorre é que esses homens, eles não tinham uma perspectiva correta da missão de Cristo aqui na terra. Eles tinham uma perspectiva completamente equivocada.
Eles enxergavam Jesus apenas como mais um homem que veio começar um novo movimento religioso. Alguém até certo ponto inovador, mas não muito digno de crédito. Então eles estão questionando os atos de Cristo um a um e estão testando a legitimidade dele como mestre, como pregador da palavra de Deus, por meio dessas perguntas críticas. Vocês já lidaram com esse tipo de situação, com pessoas que elas são críticas pela crítica? Elas não são críticas porque elas querem melhorar a coisa, elas são críticas pela crítica, só para ser crítica. Ela quer criticar alguma coisa, então ela faz perguntas, ela questiona. Bem, assim são os fariseus aqui. Eles estão questionando com perguntas críticas só para criticar, só para diminuir, para rebaixar a legitimidade de nosso Senhor. Os 3 questionamentos feitos até agora, eles trazem consigo a seguinte ideia: se ele é o mestre que ele diz ser, se ele é o santo como ele diz ser, por que ele age contrário à lei? Essa é a ideia que eles tinham na cabeça. No entanto, irmãos, o texto que lemos agora, no capítulo 2, do verso 18 ao 22, nos dará conta que essa mentalidade por trás de cada questionamento está absolutamente equivocada, errada. Mostrará esse texto que os atos de Jesus, eles estão além das expectativas religiosas humanas. Não tem como pegarmos Jesus e encaixá-lo nas perspectivas religiosas dessa terra, deste mundo. Exatamente porque ele veio e disse: o meu reino não é deste mundo. Este episódio que nós lemos hoje à noite nos ensinará que a vida cristã é marcada por características que vão além das expectativas humanas. A vida cristã, o que Cristo propõe como nova vida para os seus discípulos, vai além do beabá da religiosidade humana. Vai bem além. Pastor, quais são essas características? Permita-me lhes trazer 3 características do que é a vida cristã exposta nesse texto. A primeira característica: a vida cristã é uma vida de celebração. Primeira característica: a vida cristã é uma vida de celebração, de alegria. Por exemplo, vamos voltar para o texto e deixar o texto nos ensinar. Veja comigo o verso de número 18. Vamos começar pela pergunta, entendendo isso aqui. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Vamos lá, observe. A vida religiosa dos judeus era marcada por 3 pilares importantes: a oração, a esmola e o jejum. De acordo com a lei de Moisés, era obrigado apenas um dia de jejum por ano, que era no dia da expiação. Isso está escrito lá em Levítico. No entanto, a tradição religiosa dos judeus especificava pelo menos 3 outros tipos de jejuns. Um jejum de lamento pelas tragédias nacionais, como quando acontece uma tragédia de enchente, de um furacão, de um terremoto. Então, havia um jejum de toda a nação buscando a Deus resposta para essas tragédias. Havia um segundo jejum, que era o jejum para tempos de guerras, fome, secas, pragas. Eles também jejuavam. E o terceiro tipo era o jejum autoimposto. Era aquele jejum de razões pessoais, por razões pessoais. Na época de Jesus, o jejum mais comum era o jejum de razões pessoais. E esse jejum de razões pessoais, ele tornou-se uma evidência do compromisso religioso.
Então, se você quisesse saber se alguém era religioso ou não, você fazia a seguinte pergunta: você jejua? Você jejua quantas vezes por semana? Essa era a pergunta, era o questionamento. Os fariseus, eles costumavam jejuar 2 vezes por semana, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras. E pelo que nós podemos ver aqui no versículo número 18, os discípulos de João Batista estavam também aderindo ao mesmo calendário deles, jejuando segunda e quinta-feira. Os mestres da lei, irmãos, eles diziam que o jejum, ele é uma aflição da alma. O que significa o jejum? O jejum, ele é um momento de afligir a alma, de afligir a própria alma. Então, eles classificavam essa aflição da alma, autoimposta, como um sacrifício de piedade diante de Deus. Por exemplo, veja comigo rapidinho, coloque o dedo aí no livro de Marcos e venha aqui comigo no Salmo de número 35. Rapidinho. Salmo 35, versículo 13. Só para você ver a ideia de aflição da alma por meio do jejum. Versículo 13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram panos de saco. Agora veja, eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Então, a ideia do jejum é uma ideia de afligir a própria alma. Era isso, exatamente isso, que os discípulos de Jesus não estavam fazendo. Eles não estavam afligindo a própria alma com jejum. Eles não estavam preocupados em se abster de alimentos, em viver jejuando naquele momento. Pelo contrário, aonde tinha uma festa e Jesus estava no meio, lá estavam eles também. Aonde tinha um banquete, eles estavam atrás. E o questionamento dos fariseus repousa exatamente aqui. Perceba, por que eles não levam a sério o protocolo do jejum? Todo mundo está levando a sério. Os discípulos de João levam a sério. Os discípulos dos fariseus levam a sério. Mas por que os discípulos de Jesus não levam a sério? Essa era a ideia por trás dessa pergunta. Era a ideia de questionar a legitimidade de Cristo. Questionar a autoridade de nosso Senhor. Pois bem, nosso Senhor responde a essa pergunta com uma profunda sabedoria, dizendo o seguinte. Volte lá em Marcos e veja o verso 19. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. O que Jesus quer dizer com isso? Então, deixa eu explicar o que significa um casamento judeu, para que nós entendamos melhor o que Jesus está dizendo aqui. Uma celebração de casamento naquela época, ela durava em geral 7 dias, 7 dias se a esposa fosse virgem, e 3 dias se fosse o casamento de uma viúva. 3 dias. Então, havia nesses casamentos, como hoje também, uma abundância de alimentos, vinho, bebida, música, dança, diversão, tanto na casa, que estava tendo o casamento, quanto na rua. Era uma festa muito grande. Até mesmo os rabis, eles deixavam as aulas de lado e iam com todos os seus alunos participar dessas festas, se eles tivessem sido convidados. Então, qualquer ideia de jejuar numa festa de casamento era absurda. É absurdo. Então imagine só, você ser convidado para uma festa de casamento e você vai para a festa do casamento, o buffet todo armado, a festa toda armada, muita comida, muito salgado, muito tudo ali, e de repente alguém chega e diz: você não vai comer? Não. Por que você não vai comer? Porque eu estou jejuando. Sem graça, né? Muito sem graça. Então,
Jesus diz por parábolas que seus discípulos não jejuam porque eles estão participando de uma festa de casamento. Eles são os convidados. Eles são os amigos do noivo. O noivo é ele, Jesus. E como que eles podem jejuar se o noivo ainda está presente? Como que eles podem entrar num processo de aflição de alma se eles estão no momento de festa? Como? Jesus não tem nada contra o jejum, entendo, nós vamos ver já isso aqui, que ele não tem nada contra o jejum. A questão é que o tempo não era de jejuar, o tempo era de celebrar. O tempo era de alegria, o tempo era de festa, de comemoração, não de tristeza, não de aflição. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo àqueles homens: vocês estão perdendo o melhor da festa. Vocês estão perdendo, estão tão preocupados em cumprir rigidamente os protocolos da religião, com os pormenores da tradição dos anciãos, que vocês não enxergam a alegria da salvação diante de vocês. Vocês estão chorando quando era para vocês estarem alegres. Vocês estão perdidos quando eram para estar salvos. Estão abatidos quando era para estar sorrindo. Estão depressivos quando era para estar festejando. Essa é a mensagem de Jesus aqui. O noivo está presente. Irmãos, quando eu percebi isso, eu me perguntei: não é a mesma coisa que ocorre com o homem moderno? Não é a mesma coisa que ocorre com o homem e com a mulher do século 21? Com os homens de hoje? O homem moderno está tão preso às suas tradições religiosas, filosóficas, políticas, familiares, pessoais, que não conseguem enxergar em Cristo a verdadeira e alegria, felicidade da vida. Não conseguem. Tal homem, tal mulher vive tão preso aos protocolos deste mundo que, quando lhe falamos de Cristo, quando lhe falamos da vida eterna com Deus, quando lhe falamos das bênçãos do Evangelho, ele zomba, ele despreza e assim ele perde a oportunidade de uma vida feliz de fato em Cristo Jesus. Inúmeros homens e mulheres estão vivendo miseravelmente, estão vivendo vidas de aflições de alma, de tristezas sem fim, tão somente porque não atentam com fé na vida de celebração que Cristo oferta na sua palavra. Não atentam, não olham, não percebem. Por qual razão que a vida cristã é uma vida de celebração, pastor? Por que a vida cristã é uma vida de celebração? Vamos lá. Por que o casamento ele é um momento de celebração? É um momento de festejar. Vamos começar pelo mais básico. A razão de se celebrar um casamento, antes de mais nada, é que tudo foi preparado para que eu celebrasse aquele momento. Tudo foi preparado. O noivo preparou tudo. O noivo preparou, mandou fazer as comidas, mandou fazer tudo, contratou banda, enfim, fez tudo. Ele fez tudo, alugou o buffet, alugou o espaço, tudo para que eu pudesse comemorar aquele momento com ele, para que eu me alegrasse com ele naquela noite especial da sua vida, naquele dia do casamento. A vida cristã, ela é uma vida de celebração exatamente por isso. Porque Deus fez tudo. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Deus nos convidou a participar da festa do Salvador. Deus enviou o noivo. Esta é a razão. E aqui está bem delineada a diferença entre a vida cristã e as demais religiões que existem no mundo. É que aqui, na vida cristã, nós não celebramos o que a gente faz por Deus.
Na vida cristã, a gente celebra o que Deus fez por nós. Estão vendo a ligeira diferença? A questão é que na vida cristã, e essa é a diferença do cristianismo, é que no cristianismo não é o que eu faço. No cristianismo é o que Deus faz por mim. Mesmo sem nós merecermos. Mesmo sem nós merecermos. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em Lucas 14, por favor. Ponha o dedo aí no livro de Marcos. E eu vou explicar melhor com essa parábola. Lucas 14. Nós vamos ler do verso de número 15 a 24. Lucas 14, do 15 ao 24. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Olha isso. Bem-aventurado o que participar do banquete no reino de Deus. E é verdade. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: Patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Observe, essa parábola explica bem a razão do porquê nós, da vida cristã, devemos viver em celebração. É que o casamento já estava pronto. O dono da festa, e eu falo casamento porque essa parábola aqui ela é contada em Mateus como um casamento. A festa já estava pronta, o banquete já estava todo pronto, todo preparado. Só que os convidados não deram importância. Não deram a menor importância. Então, quem acabou desfrutando daquele banquete foram os coxos, os aleijados, as pessoas desprezadas da sociedade. Aqueles que não foram convidados a princípio foram os que se tornaram os verdadeiros participantes do banquete, celebrando algo que eles não fizeram, celebrando e se banqueteando em algo que eles não tiveram o menor trabalho de fazer, não mexeram um dedo. Imagine só, aquele mendigo lá na rua, e de repente ele ser convidado. Ele não tinha nem esperança de que ia jantar naquela noite, mas de repente ele ser convidado para um banquete especial, exatamente porque o verdadeiro convidado desprezou, não quis vir, jogou o convite fora. Esta é a razão por que a vida cristã é uma vida de celebração. É que Deus fez tudo, é que Ele enviou o noivo, enviou seu filho para nos salvar. Nós somos os convidados da festa e nós não fizemos nada. Ele fez tudo. Conheci uma mulher que ela se converteu a Cristo num culto de Santa Ceia, como hoje. E lá na igreja, eles costumavam trocar os cálices, como a gente já fez algumas vezes aqui, lembra? Eles costumavam trocar os cálices. E aquela mulher achou aquilo tão bonito, tão lindo, aquela comunhão da igreja, que ela disse: eu quero isso para a minha vida. Eu quero participar desse povo, eu quero fazer parte desse povo. Eu não quero mais andar sozinho, eu quero andar com esse povo, em comunhão com eles. E naquela noite ela confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja,
Tão somente ela viu uma festa preparada da qual ela estava fora. E ela nem tinha sido convidada para participar daquela festa, podemos dizer assim. Mas a partir de então ela percebeu que ela podia fazer parte também daquela festa. Podia se banquetear ali com aquele povo. Irmãos, nós somos convidados a celebrar a vinda do noivo. Nós somos convidados a celebrar o que Deus fez por nós, o que Deus fez por você, por cada um de você que está aqui. Enviando o seu único filho para morrer em seu lugar na cruz do Calvário. Enviando o seu único filho. Ali estavam aqueles homens preocupados em viver jejuando, afligindo a própria alma, mergulhados em tristeza, cheios de culpas, jejuando, quando o tempo era de celebrar, quando o tempo era de experimentar a alegria do Salvador, a alegria de Cristo, a alegria da festa, do banquete, a alegria da comemoração. E os discípulos estavam exatamente celebrando. Por isso que eles não estavam jejuando, que eles estavam celebrando. Eu pergunto, onde você está? Você está hoje na sua vida entre aqueles que estavam afligindo a própria alma, ou você está entre aqueles que estavam celebrando a presença do noivo? Em que grupo você se encaixa? Em que grupo? Esta é a primeira característica da vida cristã, é que ela é, antes e acima de tudo, uma vida de celebração. Celebração, de alegria. Porque o Salvador veio. Deus preparou o banquete. Os verdadeiros convidados não quiseram, mas Ele nos alcançou pelo caminho. O próprio Jesus disse que Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, nós que estávamos no caminho, à beira do caminho, é que estamos celebrando com Ele. Por isso que a vida cristã é uma vida de celebração. Eu não fiz nada, Deus fez tudo por mim para que eu pudesse celebrar com Ele. Em segundo lugar, a segunda característica da vida cristã é que a vida cristã, ela é uma vida de perseverança. A vida cristã é uma vida de perseverança. Primeiro de celebração, segundo de perseverança. Veja o verso de número 20, por favor. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias vão jejuar. Naqueles dias. Veja, Jesus passa agora a defender o tempo certo em que os discípulos iriam jejuar. Por isso que eu disse que ele não é contra o jejum. A questão é o tempo. Há tempo de jejuar e há tempo de não jejuar. Enquanto o noivo estava presente, eles não tinham qualquer motivo para jejuar. Mas quando o noivo fosse tirado deles, é o que ele está dizendo aí, então eles jejuariam. Geralmente, irmãos, são os convidados que deixam o noivo na festa. Mas aqui, nosso Senhor emprega uma linguagem de que o noivo é que será tirado. De que o noivo é que será tomado deles. Os estudiosos consideram que essa expressão será tirado, ela se refere a dois momentos. Sendo o primeiro momento a crucificação de Cristo, quando Cristo fosse crucificado. Quando ele sofresse a crucificação no Monte Calvário. É tanto que Isaías profetizou dizendo que o Messias seria cortado da terra dos viventes, ou seja, seria tirado deles, seria arrancado. Esse era o tempo em que os discípulos voltariam a jejuar. É tanto que ele falou aqui, vá comigo rapidinho em Mateus 26, Mateus 26, verso 31, por favor. É um livro antes de Marcos. Mateus 26, verso de número 31.
Os estudiosos acreditam que esse seja o primeiro momento em que os discípulos voltariam a jejuar. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ou seja, é quando ele seria entregue para a morte. Dê um salto comigo para o livro de João. João 7. João 7, verso de número 33 e 34. Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Isso aqui ele falava, alguns estudiosos acreditam que ser referente não apenas à ascensão, mas à cruz, ao tempo da cruz. É tanto que aqui em João, você não precisa nem abrir se quiser, mas em João 12, versículo 7, Jesus disse, no versículo 8, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Ou seja, haverá um tempo em que os discípulos não teriam mais a Cristo, principalmente na cruz. Este seria o primeiro momento em que eles voltariam a jejuar. O primeiro momento. O segundo momento em que esse jejum deveria existir na vida dos cristãos era exatamente quando Jesus fosse assunto ao céu, ou seja, da sua ascensão, da sua volta para o céu. Por exemplo, está no livro de João, veja no capítulo 17, por favor. João 17, verso de número 33 e 34. João 17, 33 e 34. Perdão, João 17, versos 11 a 13. Que 33? 11 a 13. Versículo 11. Já não estou no mundo. E Jesus estava orando, certo? Isso aqui são palavras de Jesus orando. Ele estava orando. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que é Judas, para se cumprir a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Jesus se referia ao seu retorno para a glória, tanto que no Atos dos Apóstolos, um livro após aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 9, está escrito: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Este era o segundo momento em que a igreja voltaria a jejuar. E até que Cristo volte novamente, a igreja ainda tem que jejuar. E de fato, a igreja primitiva, ela passou a jejuar. Ela voltou a jejuar. Em casa, dê uma olhada no Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, e 14, versículo 23, onde fala que para tudo que eles iam fazer ali, eles colocavam o jejum, era oração e jejum, oração e jejum. Pastor, qual é a diferença entre o jejum que os judeus praticavam e o jejum que os cristãos hoje praticam? Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: o jejum que é praticado pelo judaísmo, ele busca ainda o perdão dos pecados. Ele jejua porque ele quer alcançar ainda o perdão dos pecados. O cristão é o contrário. Ele jejua porque já alcançou o perdão dos pecados. Ele jejua porque ele já foi perdoado. Agora entenda. No cristianismo, para que é que serve o jejum? O jejum no cristianismo, ele está ligado à perseverança na fé. Ele está ligado a uma busca de mais da presença de Deus para o crescimento na semelhança com Cristo.
A disciplina da privação física no jejum, ela é um reforço para a vigilância, contrição, vigor, santidade e sensibilidade na vida cristã. Ela é uma busca mais concentrada da presença de Deus. É uma busca mais concentrada. Então, vamos desfazer algumas ideias erradas que a gente tem sobre o jejum hoje à noite, certo? A primeira é a seguinte, é que jejum não é uma moeda de troca. Jejum não é uma moeda de troca em que você usa o jejum para conseguir bênçãos materiais. Não, isso aí é paganismo, isso não é cristianismo. Quando você vê alguém dizendo assim, vou jejuar para que Deus me dê uma casa nova, vou jejuar para que Deus me dê um emprego, 7 sexta-feira do jejum para que Deus salve o meu marido, por exemplo, ou que Deus me dê a minha saúde. Não, isso aí é paganismo. Isso não é cristianismo, esse não é o jejum bíblico. Jejum não é moeda de troca, em que eu faço um sacrifício e a divindade me atende. Não, isso aí é idolatria. Certo? Isso é idolatria. No cristianismo o jejum tem outra função. Outra coisa que a gente deve desfazer, outra ideia que a gente deve desfazer do jejum, é a ideia de que o jejum ele é uma mera dieta de emagrecimento. Então, há pessoas que dizem, eu vou jejuar porque eu estou precisando perder uns quilinhos e tal, equilibrar a balança, então vou fazer um jejum. Ajuda? Ajuda. Mas não é esse o objetivo. O objetivo não é você ficar magro, esbelto, bonita, não é esse o alvo não. O jejum no cristianismo, ele tem um caráter espiritual, ele tem a finalidade de me aproximar mais de Deus. É um exercício espiritual para se andar mais perto de Deus, mais concentrado em Deus. Quem já jejuou alguma vez aqui? Levante a mão. Quem já jejuou? Já praticou jejum? Tirar uma manhã inteira de jejum ou um dia inteiro de jejum. Tem 3 tipos de jejuns em relação à comida, né? Na Bíblia que a gente encontra. Tem um jejum que é só alimento, você se abstrai só de alimento. Tem outro jejum que é de comida e água, pão e água, podemos dizer assim. E tem um outro jejum que pode ser apenas de partes de alimentos, tipo o jejum de Daniel, foi apenas de partes de alimento. Ele se absteve apenas de partes de alimentos e não de toda a alimentação. Então há esses 3 tipos, certo? Que a gente encontra espalhado pelas escrituras. Pois bem, enquanto nosso Senhor não voltar, enquanto Jesus não voltar, enquanto o noivo não voltar, se faz necessário perseverarmos na fé. O jejum ele tem essa finalidade de nos fortalecer para perseverar na fé. A perseverança ela é uma das características da vida cristã. Sem perseverança ninguém vai chegar na glória. Jesus foi muito claro. Vocês lembram o que Jesus disse? Veja aqui em Mateus rapidinho, por favor. Se você está em Marcos, volte aí em Mateus 24. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, na nossa versão aqui que a gente usa diz ficar firme, mas em outra versão diz aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Precisa haver o quê? Perseverança. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo do 1 ao 3, o escritor disse o seguinte, Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. Como é que eu tenho que correr? Com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Só até aqui. Veja, essas advertências, elas só são possíveis de serem cumpridas se nós lançarmos mãos dos recursos espirituais que o Senhor nos deixou, como a oração, como a leitura bíblica e como o jejum. O jejum é um desses recursos. Vocês lembram de que antes de enfrentar o diabo lá no deserto, Jesus jejuou 40 dias?
antes de enfrentar o diabo. Então tem crentes que ele acha que consegue enfrentar o diabo só com a beleza da cara dele. Nunca jejua, nunca ora, nunca faz nada disso e acha que está tudo muito bem. Certa feita, os discípulos eles não conseguiram expulsar um demônio. Ficou aquele alvoroço, aquele empurra, aquele puxa daqui, puxa dali, e o demônio não saía. Quando Jesus chegou, Jesus olhou para eles e disse: ó, geração incrédula, até quando eu vou suportar isso? Até quando? E Jesus deu voz de comando e o demônio foi expulso e foi embora. E os discípulos não entenderam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus disse: porque esta casta só se expulsa por meio de jejum e oração. Então, além da nossa carne pecaminosa querer nos arrastar para longe de Deus mediante as seduções do mundo, ainda tem a nossa batalha espiritual com o diabo, que tenta de todos os modos nos desanimar da fé, fazer com que desistamos da caminhada. Ouça, se quisermos estar entre os salvos naquele dia glorioso, nós precisamos perseverar até o fim. E para perseverar até o fim, aí está um excelente recurso, o jejum. O jejum. E aí eu pergunto: você vai querer estar entre os salvos na presença de Cristo? Você vai querer estar entre os salvos quando nos encontrarmos diante do trono do Cordeiro de Deus? Se você vai querer estar naquele dia ali, então, a partir de hoje, volte à prática do jejum. Volte à prática do jejum para que você receba forças e assim persevere até o fim. O jejum, portanto, irmãos, é um recurso espiritual para a perseverança do crente na fé cristã. Mas não só isso. Em terceiro e último lugar, a terceira e última característica da vida do cristão é que a vida cristã é uma nova vida. A vida cristã é uma nova vida. Eu vou repetir. A vida cristã é uma nova vida. Volte comigo para Marcos, capítulo número 2, por favor. E eu peço que você agora concentre-se bastante aqui para aprender o que esse texto está dizendo. Se você ficar disperso, você vai perder a explicação disso aqui, o significado. Vai ler esse texto outras vezes e não vai conseguir entender o que o texto está querendo dizer. Verso 21 e 22. Jesus já tinha falado do casamento, falou quando era que os discípulos deveriam jejuar, e agora ele fala: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus ele usa duas figuras muito comuns para seus interlocutores: a roupa e os odres. Isso aqui era muito comum. Roupa é muito comum hoje, mas não é o odre, né? Naquela época, o odre era um objeto muito comum. Então, perceba. Primeiro, deixa eu explicar sobre as roupas. Naquela época, não era fácil comprar roupa. Não era também muito barato comprar roupa. Naquela época, não existia Catan, né? E nem Casapio. Não, então, roupa, calçados, não era fácil. Não era algo simples. O mais comum era ir costurando as roupas, remendando as roupas. Aqui mesmo no Brasil, a gente pegou tempos de dificuldades mesmo assim econômicas, né? Antigamente, em que roupa nova era só no Natal. Não era isso? As outras roupinhas, tome remendo para cima, né? E tome remendo. Pois bem, a roupa, ela tinha esse detalhe. Quando você pegava um pedaço de pano novo, colocava numa roupa já muito velha e remendava, quando lavava-se a roupa, os panos encolhiam. E a tendência é que quando se vestisse a roupa, rasgasse. O pano novo permanecia firme, mas a roupa nova não ia. Quando esticava, não aguentava a costura e se rompia.
Pois bem, essa era a questão da roupa, o problema da roupa. Então Jesus está comparando o reino de Deus como um remendo novo e o judaísmo com um pano velho, que não dá para costurar, se costurar dá errado. O outro elemento que Jesus usa aqui é o odre. O que é o odre? O odre, ele era como uma bolsa de couro com um gargalo de garrafa. Uma bolsa de couro era uma garrafa de couro, certo? Era uma bolsa de couro, é uma espécie de bolsa com um gargalo. Então, quando o couro estava velho, ele só suportava vinho velho. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, o vinho novo, quando se botava dentro do odre, ele fermentava. Os gases começavam a fazer com que o odre começasse a se expandir, ficava aquela pressão dentro do vinho, dentro do odre. Se o odre já fosse de um couro velho, o que é que aconteceria? Se romperia, se acabava. Mas se ele fosse novo, ele aguentava a pressão e o vinho ia aos poucos perdendo a fermentação até chegar ao ponto. Muito bem, através dessas duas figuras, nosso Senhor estava dizendo que sua missão, sua mensagem, seu evangelho não eram condizentes com a antiga estrutura judaica ainda em vigência. Que a mensagem do evangelho e a mensagem dos fariseus, por exemplo, não eram a mesma coisa. Que um era vinho novo, o outro era vinho velho. O vinho novo do evangelho do reino de Deus precisa ser acondicionado na realidade da nova comunidade que ele estava formando a partir dos seus discípulos. Tudo que aqueles homens, os fariseus, os escribas, eles queriam era encaixar Jesus dentro de suas perspectivas. Eles queriam estar no controle de alguma forma. Entretanto, irmãos, essa não é a perspectiva do reino de Deus. Não é o que Jesus trouxe como novo, como nova mensagem. Basta a gente ver como Jesus desmontou o ensino errado dos fariseus naquela época. Por exemplo, Jesus disse em Mateus 5, verso 38 a 42. O que ouviste dos antigos? Não se vingará. Vamos lá para esse texto, é melhor. O texto é melhor, o texto vai falar melhor do que eu vou aqui parafrasear. Mateus 5, verso de número 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso aqui, lembrem, é o odre velho. É o tecido velho. Agora vamos para o vinho novo, o tecido novo. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. O que significa exatamente isso? Vinho novo, remendo novo, uma nova mensagem, uma nova aliança, um novo tempo, em que os odres velhos do judaísmo não suportariam a roupa velha e ela se rasgaria. A roupa velha se rasgaria com tudo isso. Então, seria tentar combinar o que não combina. Luz e trevas, água e óleo, odre velho com vinho novo, remendo novo com roupa velha, não combinam. A mensagem de Jesus e a mensagem dos fariseus não combinavam, não tinham como se encaixar uma na outra. Este foi o grande erro dos irmãos lá da igreja de Gálatas, dos Gálatas. Eles já eram crentes, já tinham confessado Cristo como seu Senhor e Salvador, mas alguns deles ainda estavam voltando para o judaísmo, ou seja, estavam querendo circuncisar os novos convertidos na igreja. Então Paulo chega e diz, não, negativo. Vocês não podem estar fazendo isso.
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Isso aí não cabe mais para a igreja. A igreja não tem mais que estar nessas práticas judaicas, nessas práticas do judaísmo. Isso aí não tem nada a ver com o que nós aprendemos de Cristo. Ou seja, a igreja é vinho novo em odre novo, é remendo novo em pano novo. Não é a mesma coisa. Irmãos, isso pode ser percebido, por exemplo, na vida prática de um cristão. O que é um cristão? O que é um cristão? O cristão é alguém que vivia uma vida fora da vontade de Deus. Era um homem, uma mulher, que vivia andando conforme os seus pensamentos. Fazia o que bem lhe entendia, fazia o que bem queria, não estava nem aí para a vontade de Deus. Não estava nem aí. Até que ele ouviu a mensagem do Evangelho, ele creu no Evangelho, ele recebeu o Evangelho, ele foi feito uma nova criatura. E o apóstolo Paulo disse que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então esse é o cristão. O cristão, ele é agora uma nova criatura. Tudo se fez novo, absolutamente tudo. Todos percebem que a vida daquele homem que antes era um bêbado, um viciado, um prostituto, ele mudou, foi transformado. Que a vida daquela mulher mudou, que antes ela era sem o menor compromisso com nada e agora ela mudou, ela é diferente, ela foi transformada pelo Evangelho. E agora ela vive uma vida fazendo a vontade de Deus e amando o próximo como a si mesmo. Vinho novo, remendo novo, vida nova. Qualquer tentativa desse cristão de voltar às velhas práticas do mundo e mesmo assim sustentar que é cristão, o que significa isso? Vinho novo em odre velho, remendo novo em pano velho. Não dará certo. Deixa eu ser mais claro. Eu soube da história de um jovem que abandonou o Evangelho pela prática homossexual. Ele, muito tempo na igreja, então ele disse que se achou e que ele disse ao pastor: estou saindo do armário. E acredito, ele disse, que Deus é amor e aceita todo tipo de amor. O que significa isso? O que significa essa tentativa de encaixar o amor de Deus no amor homossexual? É querer colocar o vinho novo do Evangelho no odre velho do pecado. É querer remendar o pano novo do Evangelho no tecido velho do pecado.